Irmãos, no Evangelho de hoje, Marcos 6, versículos 45 a 52, nós temos a passagem que Jesus caminha sobre as águas. Contextualizando, Jesus acabara de realizar o milagre da multiplicação, onde ele multiplicou os pães e os peixes e saciou a multidão. Então, neste contexto, logo após essa multiplicação dos pães, ele então obriga os seus discípulos a tomarem a barca e atravessarem o mar até Betsaida, onde ele os encontraria do outro lado da margem. Enquanto isso, Jesus despediria esta multidão e ainda iria até o monte, subiria o monte para rezar. Então, neste contexto é que os discípulos se encontram no mar, na barca e sem a presença física ali de Jesus. Porém, lá pelas 3 horas da manhã, Jesus viu que os seus discípulos na barca estavam fadigados, estavam cansados de remar. Já era noite, já era madrugada. Eles cansados, eles estavam remando contra o vento. O vento não estava a favor deles. Importante nós vermos aqui que Jesus, mesmo não estando presente fisicamente, ele viu os seus discípulos. Ou seja, ele nos vê também. O Jesus é o bom pastor. Jesus é o sumo bem. Por que Jesus enviaria os seus discípulos neste contexto para embarcarem no mar, que no contexto da época, sempre que a gente faz referência ao mar, ou pelo menos muitas vezes, o mar é como algo perigoso, misterioso. Além disso, à noite, além disso, contra o vento, ou seja, as intempéries, os obstáculos. Jesus obriga eles a tomarem o barco e passarem por isso, e enfrentarem isso. Porém, ele viu os discípulos. Irmãos, Jesus nos vê. Jesus vê os nossos obstáculos no nosso dia a dia. Jesus vê as nossas dificuldades. Jesus vê o nosso cansaço. Pode ser que nós não vejamos ele ali, a presença dele fisicamente. Mas ele nos vê, ele está conosco. E prosseguindo, ele então aparece caminhando sobre as águas. Imagine, à noite, 3 horas da manhã, com vento, todos cansados, eles vêm e acham que é um fantasma. Porém, Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Irmãos, o medicamento, para o medo está em Cristo. A nossa segurança está em Cristo. Não temos por que ter medo dos obstáculos, dos ventos contra, se nós colocamos a nossa confiança e reconhecemos que Cristo nos vê, de onde nós estivermos, Ele nos vê e vem ao nosso encontro. Que passagem maravilhosa, gente! Jesus vê o nosso cansado, vê o nosso encontro, nos pede coragem, diz pra gente, para nós não termos medo. E então ele sobe na barca e os ventos cessam. Vem a calmaria. Que grande ensinamento para nós colocarmos a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabermos que ele obrigou os discípulos a passarem por isso. Então não é motivo para nós acharmos que ele se afasta da gente quando nós passarmos também pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, pelas nossas provações no dia a dia. Deus permite que nós passemos por tudo isso, porque de todo o mal que possa nos acontecer, ele pode extrair um bem maior. Jesus é o sumo bem. Eu confio que ele é o sumo bem. Nós precisamos confiar que ele é o sumo bem, então nós teremos a tranquilidade da calmaria, porque a nossa confiança, a nossa fé está em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus caminhou sobre as águas e foi ao encontro desses discípulos, não foi um ato
por si só para mostrar a sua grandeza, gente. Ele queria nos mostrar hoje a importância de nós estarmos com o nosso coração unido ao dele, a nossa confiança nele, porque ele é Deus, ele é o Senhor da história, e todos os acontecimentos que nós vemos, nós podemos extrair algo para nós no dia de hoje. Tenhamos fé, confiemos no nosso Senhor, que nos vê em todas as provações, em todos os momentos de nossa vida, e se nós nos mantermos firmes e perseverantes, confiemos que Ele vem ao nosso encontro, então vem a calmaria, a tranquilidade, não precisamos ter medo. Amém.